Bom dia, obrigado por estarem aqui presentes para participar neste webinar dedicado à apresentação do Data Repository, um, e que irá também um pouco para além da apresentação do serviço. Portanto, é o repositório de dados da Universidade do Minho e nós queremos também apresentar o essencial que está relacionado com esta atividade do depósito e publicação de dados, que tem a ver com a publicação e preservação dos seus dados de investigação, tudo aquilo que está inerente a esta atividade, desde a preparação dos dados, até à sua publicação. Mas avançando aqui para a nossa agenda, portanto, nós iremos começar por apresentar o que é o Data Repository, fazer uma breve apresentação do que é o serviço, e então de seguida fazer, digamos, este caminho preparatório que é necessário antes de avançarmos para a utilização do serviço. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com as boas práticas para a publicação dos dados de investigação. Depois voltaremos ao Data Repository e faremos uma demonstração de serviço. Vamos mesmo demonstrar como é que se utiliza o serviço, desde que realizamos o login até à seleção da coleção, onde vão poder depositar os vossos dados de investigação e iniciar a criação de um dataset. Esta será a parte mais expositiva. Haverá também aqui pelo meio espaço para vocês colocarem as vossas questões. No final, portanto, essa é a primeira hora. A meia hora seguinte, digamos que será a parte facultativa, em que eu e a Paula, que vamos gerir esta sessão, estaremos disponíveis para esclarecer dúvidas mais técnicas do ponto de vista da utilização do repositório de dados e também algum aspecto mais específico que tenha a ver com os dados de investigação que vocês possam estar a gerir na vossa investigação e têm dúvidas sobre aquilo que deverá ou não ser depositado no repositório, por exemplo. Ok? Então, feita esta apresentação inicial, e antes de começarmos com o conteúdo, gostaríamos também de ouvir o vosso feedback sobre o que é que diz a vossa experiência. E para isso, preparamos aqui um, um breve questionário bastante simples, com perguntas muito simples, aqui neste Mentimeter. Portanto, acredito que já conheçam a plataforma, se não conhecerem, o que é que deverão fazer? Devem ler o QR Code que surge no ecrã, poderão utilizar, por exemplo, o vosso telemóvel, que simplifica bastante aqui esta interação, ou se quiserem também podem usar o vosso computador. Se não tiverem a oportunidade de ler o QR Code, podem também aceder aqui a esta página, ao menti.com, e de seguida é-vos pedido que introduzam um código, portanto, e o código que vão introduzir é este que surge aqui no ecrã, o 43952295. E enquanto vocês vão acedendo, eu passo aqui a palavra agora à Paula Moura, minha colega que vai fazer aqui a partilha então das questões, para que vocês vão respondendo e nós também possamos saber um pouco mais sobre vocês no que diz respeito à experiência ah, do conhecimento do Data Repository e também de práticas de gestão de dados de investigação. A primeira pergunta é: o que é que eu faço na UEMA? Qual é a vossa atividade aqui? Mestrado, doutoramento, pós-doc, investigadores? Aqui houve alguém que colocou outro. Se quiser abrir o microfone e dizer ah, o que é que faz, quem colocou no outro, ou escrever no chat, tanto faz. Ah, mas seria interessante sabermos quem é este que ficou no outro. Não ouvimos, houve aqui alguém que julgo que tentou falar. Paulo, Paulo Buano. Ok, depois então. Ou pode escrever no chat, seja à vontade. Ok, maioritariamente temos aqui pessoas de doutoramento, duas de mestrado e um professor investigador. Ok. E sobre gestão de dados de investigação. Este conceito é-vos familiar? Não de todo, posso dizer mais ou menos. Sim, estou a começar. Sim, praia é uma prática diária. Sim, é a minha praia. Ok, já estão, pelo menos.
já estão mais ou menos familiarizados, ou pelo menos com este conceito e o que é que está inerente, e há quem esteja ainda a dar aqui os primeiros passos, não é? Podem ir continuando a deixar as vossas respostas, depois também ficamos com elas. E, e se conhece o Data Repository, já ouvi falar? Não? Sim, mas não tenho conta. Sim, já registrei. Sim, e já depositei e publiquei dados. Ok, boa. Temos aqui potenciais utilizadores do Data Repository, não é? Sim, esperamos que estes 7 que ainda não têm conta no final desta sessão possam ter uma conta de utilizador. 8 agora. Sim, ok. Muito bem. Obrigado pelo vosso feedback. Pronto, é interessante perceber que nós temos aqui na audiência aqui o nosso principal público-alvo, de alguma forma todos aqueles que já estão envolvidos num processo de investigação e que já de alguma forma já vão produzindo dados de investigação que têm potencial para poderem ser depositados aqui no repositório de dados da Universidade do Minho. Entretanto, ao longo aqui da nossa apresentação, se quiserem ir já explorando o repositório, já podem fazer. Tem aqui o link no ecrã, datarepositorium.minho.pt. E vamos então agora fazer uma breve apresentação sobre este serviço. É um serviço que ele não é, ou não deve ser confundido com, por exemplo, com uma plataforma de armazenamento de dados. Imaginando, né, num processo de investigação em que nós vamos gerando uma série de dados, tanto os dados que recolhemos, como os procedimentos de recolha de dados e tudo aquilo que está associado a este processo de investigação, e nós vamos armazenando algures, não é, numa pasta, no nosso computador ou num armazenamento na cloud. Aqui o repositório não é esse serviço. É um serviço, como aqui nós podemos ver neste slide, para partilhar, publicar e gerir dados. Por um lado, o partilhar refere-se aos dados que, desse conjunto de dados que nós temos, são aqueles dados que nós já consideramos para partilha. São, por exemplo, os dados que nós vamos associar a uma publicação, por exemplo, a um artigo científico ou à nossa tese de doutoramento, os dados que vão suportar e fundamentar, as evidências e conclusões que nós apresentamos na nossa publicação. E desta forma, ao promover esta partilha de dados, nós estamos também a promover a abertura de dados e a prática de ciência aberta, no contexto aqui de conceitos da ciência aberta. Hoje não vamos a falar aqui de contexto de ciência aberta, mas na prática, de forma muito breve, a ciência aberta promove a abertura e a transparência das várias etapas de um processo de investigação. E um deles tem a ver com a abertura dos nossos resultados de investigação. Não só dos dados de investigação, mas também das publicações. Eh, e por outro lado, nós podemos com o repositório publicar os nossos dados. Ao publicar os nossos dados, nós estamos a disponibilizar e a registá-los para reuso e para gerar maior impacto. Na prática, nós estamos a criar um registro que fica público para que outros investigadores o possam encontrar, e a este dataset, ao vosso conjunto de dados, é associado um identificador persistente, que é um DOI, é um identificador que é muito familiar para os investigadores e como sabem, é tão importante para indicarem quais é que são os vossos resultados de investigação, do vosso trabalho científico. Eh, e com isto, os vossos resultados, eles vão ser visíveis pela comunidade, portanto também vão gerar maior impacto para os vossos resultados de investigação. Por fim, aqui no pilar do gerir, o nosso repositório tem aqui uma série de mais-valias que permitem, por exemplo, que possam criar e gerir o vosso dataset ao longo do todo o processo de investigação. Ok? Portanto, não é algo que vai acontecer apenas, o uso do repositório não vai acontecer apenas na etapa final, quando querem publicar os vossos resultados. É algo que pode ser utilizado desde o início. Portanto, no momento do planeamento da vossa investigação, à partida já preveem o conjunto de dados que vão gerar e que terão potencial de publicação. E, portanto, já podem criar, por exemplo, o dataset em formato rascunho aqui no Data Repository. E ele pode permanecer em formato rascunho e apenas vocês
E quem fizer a gestão da coleção, onde o dataset estiver, é que vai poder visualizar o dataset. Ele estará restrito ao mundo lá fora, por assim dizer. E, portanto, vocês podem ir gerindo os fecheiros que lá colocam, a descrição através de metadados ao longo do tempo. E apenas quando estiverem preparados para a publicação, então tomam essa decisão e o dataset ficará visível. Neste processo em que o dataset está ainda rascunho, ele até também já vai ter um identificador persistente, o DOI, que já fica reservado para aquele dataset. Portanto, até para efeitos de indicação ou de report, para a entidade financiadora ou para outros colegas de investigação já o podem fazer, mesmo que o DOI ainda não permita o acesso ao dataset, mas pelo menos já sabem. Olha, o DOI será este, e quando o dataset for público, vai ser através deste identificador que ele vai estar acessível. Ok? Algo também importante aqui de referir sobre o nosso repositório de dados é que ele é considerado um repositório confiável. Por vários aspectos. E ao dizer isto, nós queremos dizer que é um serviço adequado e seguro para vocês depositarem os vossos dados. Por que consideramos que ele é considerado confiável? Porque ele se encontra registado em diretórios globais de repositórios de dados, como é o exemplo do Referee Data ou do File Sharing. Também se encontra agregado em serviços de referência, agregadores globais, como é o caso do OpenAir, que acredito que já tenham ouvido falar, que é a infraestrutura europeia, que apoia aqui o desenvolvimento de um ecossistema de informação com resultados de investigação europeus e também globais. Temos também a DataSeed, que é o serviço utilizado para gerar os dois, que são associados ao dataset e que por essa via também agrega toda a informação dos metadados dos vossos datasets e que depois também é disseminada por outros serviços. E os datasets que vocês aqui publicam, eles num curto espaço de tempo ficam também visíveis no Google Dataset Search, ou seja, promovendo aqui mais uma vez aquela questão da visibilidade e do impacto dos vossos resultados de investigação. Outro aspecto muito importante é que o repositório está também a finalizar aqui um processo de certificação de confiabilidade. Existe esta iniciativa internacional, o Core Trust Seal, ehm, que apresenta um conjunto de requisitos para assegurar que um repositório segue um conjunto de boas práticas, por exemplo, ao nível da gestão, do suporte institucional, do assegurar que os dados são preservados a longo prazo, que há aqui requisitos de segurança. Portanto, o repositório está muito bem encaminhado para obter esta certificação, que por si só não é garantia, não é, a 100% de tudo isto, mas quer dizer que o repositório já está em linha com padrões e com normas globais. Enfim, no contexto da certificação da gestão de qualidade dos processos da Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas, eh, os processos inerentes à gestão do Data Repository também já se encontram certificados e validados pela entidade certificadora. Explicando aqui um pouco como é que o Data Repository funciona na prática, ou seja, como é que ele está organizado. Nós temos aqui estes três conceitos: Dataverse, Dataset e File, ou fecheiro. Eu peço desculpa interromper, mas como Sim? eu levantei a mão, não sei se Peço desculpa, posso interromper. não tinha visto. Sim, por favor. É só uma questão. À semelhança do que acontece com o Ciência Vitae, em que nós, quando carregamos informação, ele vai para o ORCID e nós, portanto, há ali um sistema de importação automática e assim não nos obriga a carregar duas vezes. Existe alguma forma do Data Repository fazer igual, ou seja, no fundo, nós ao carregarmos uma publicação no Data Repository, podíamos importar automaticamente para o Ciência Vita e não ter que estar a voltar a carregar. Sim, obrigado pela sua questão. Na prática, tendo em conta que ao vosso dataset vai ficar associado o identificador persistente, o DOI, do lado do Ciência Vitae, vocês podem fazer a função de importação dos metadados através da indicação do DOI e depois o Ciência Vitae, lendo a informação dos metadados do DOI, irá ser possível importar a informação do dataset. Portanto, sim, poderá, não há necessidade de terem que registar mais do que uma vez.
Ok. Obrigado pela sua questão, sim, e é sempre um aspecto importante a ter em conta. Portanto, voltando aqui à organização do serviço. Portanto, o Dataverse. O Dataverse representa uma coleção, ou um repositório, ou uma comunidade. E de onde é que vem este nome? Dataverse é o software utilizado para o serviço de Data Repository. É um software que foi desenvolvido na Universidade de Harvard, e que, entretanto, é um serviço que já é utilizado já amplamente em vários locais do mundo, com maior prevalência na América do Norte e também na Europa, já com muitas instalações. E, portanto, a comunidade acabou por adotar o nome de software para as coleções. Ok? Portanto, quando nós nos referimos a dataverses, nós queremos dizer coleções. E uma coleção pode ser uma coleção de uma escola, pode ser a coleção de um centro de investigação ou a coleção de um projeto, por exemplo. Um dataset, nós referimos-nos ao conjunto de dados. Ok? Na prática, é um conjunto de dados, vocês vão poder colocar todos os metadados associados, o título, o autor, toda a sua descrição e depois os ficheiros. Vocês podem ter mais do que um ficheiro, podem até ter dezenas ou centenas de ficheiros, todos os ficheiros que fazem parte daquele conjunto de dados. O ficheiro, pronto, são as partes individuais, digamos assim, que constituem os datasets. E temos aqui estes dois diagramas apenas para nos ajudar a compreender esta organização. Portanto, nós temos aqui do lado esquerdo estas caixas, estes cubos, que são as coleções ou os dataverses, que podem ter outras coleções lá dentro e subcoleções, ok? E lá está. Depois, dentro de cada dataverse, pressupõe sempre a existência de vários datasets. Olhando aqui para o diagrama da direita, nos datasets, nós podemos então ter vários ficheiros e também os metadados. Portanto, aqui na caixa azul nós temos os metadados de descrição, como é o título, o autor, o local de produção ou de recolha dos dados, a equipa que fez parte do processo de recolha e análise, a publicação relacionada, a informação de financiamento, tudo aquilo que ajuda a descrever o nosso dataset. E depois, todos os ficheiros que fazem parte aqui do nosso conjunto de dados, como por exemplo os ficheiros que contêm efetivamente os dados e também, muito importante, um ficheiro que nós habitualmente chamamos de README file, ficheiro README, que contém informação descritiva sobre o dataset, explicando as opções metodológicas que foram seguidas para a recolha e análise dos dados, se foi utilizado algum tipo de software muito específico, também dar indicação desse software que é utilizado para a interpretação dos dados, entre outros detalhes que vocês consideram que são relevantes para que outros que vão encontrar o vosso dataset possam compreender melhor os dados que vocês lá apresentam e como é que os podem reutilizar. Se tiverem utilizado aliás, gerado código específico para estes dados, para os interpretar, ou desenvolveram até software no vosso projeto de investigação, também o podem depositar e isto está aqui associado a esta caixa aqui do código. Ok? E agora vamos fazer aqui alguns destaques ao software Dataverse, ao software que está na base aqui do Data Repository. Portanto, ele proporciona uma gestão segura dos dados, é um serviço que está alojado nos servidores da Universidade do Minho, portanto, a sua gestão operacional está assegurada aqui institucionalmente. E como referi há pouco, estamos aqui num processo de certificação em que estes processos de segurança estão efetivamente a ser assegurados. Possibilita esta partilha, como falei há pouco, com outros investigadores, através da publicação dos dados. Uma das mais-valias também é o registro das mudanças, portanto, e é algo que é natural. Depois de publicarem a primeira versão do vosso dataset, há a possibilidade de registar alterações. É natural que a investigação possa continuar após a primeira publicação dos dados e, portanto, havendo a necessidade de atualizar ficheiros ou melhorar a descrição do dataset, é sempre possível realizá-lo. E o software faz o registro das alterações, criando versões para que nós possamos também controlar as alterações que foram realizadas ao longo do tempo. Também associado àquele processo de certificação que nós falamos e dos processos que nós temos em implementação e que ainda vamos implementar e fazer algumas melhorias no futuro e a muito curto prazo, aquilo que tem a ver com o acesso a longo prazo e preservação. Nós estamos a trabalhar nesse sentido. Depois, este serviço permite também a organização dos vossos datasets. É possível criar,
por exemplo, pastas, entre aspas, não é o termo adequado, mas para compreenderem, vocês podem organizar os vários ficheiros, quando têm um dataset com vários ficheiros, podem organizá-los por pastas, por assim dizer. Há uma forma de organização por categorias, se calhar é um termo mais correto, e também a coleção dentro de coleções. Ok? Portanto, podemos ter uma coleção dentro de uma escola, que é para um centro de investigação, e o centro de investigação pode ter coleções para projetos ou para laboratórios, ok? E dentro dessas coleções nós temos os vários datasets. Como é um serviço que pode apoiar aqui todo o processo de gestão de dados de investigação, desde a criação do dataset de rascunho até à publicação, com toda a descrição do processo inerente à investigação, existe aqui de alguma forma também aqui alguma promoção da economia do tempo, porque é uma ferramenta que vos pode auxiliar na gestão dos dados de investigação. E lá está, como eu já acabei por referir algumas vezes, aumenta também a visibilidade da vossa investigação ao abrir os vossos dados e sabendo que este repositório está agregado por infraestruturas globais, que por sua vez, não é, promovem a visibilidade dos vossos dados. Permite também que estejam a cumprir com os requisitos dos financiadores. Cada vez mais os financiadores de ciência exigem que os resultados de investigação sejam publicados, incluindo também os dados de investigação. Até há algum tempo atrás, os financiadores focavam-se essencialmente nas publicações, mas agora também se focam nos dados de investigação. Por exemplo, os projetos financiados pela Comissão Europeia devem já publicar os dados de investigação. Nós mais à frente vamos ver também que há aqui uma ressalva, nem todos os dados têm que ser obrigatoriamente abertos, porque há dados que devem ser fechados, nós já vamos falar disso mais à frente. Ahm, a Fundação La Caixa também já exige que os dados sejam também publicados e depositados em repositórios. No caso da FCT, já apresenta também um conjunto de recomendações que vão nesse sentido e espera-se que para breve surja também uma nova política de dados que, à partida, vai também neste seguimento. Ok. Continuando a falar aqui um pouco mais do Data Repository e já estamos breve a parar. Portanto, na prática, é uma ferramenta que auxilia a gestão de dados e as boas práticas de ciência aberta. E nisto tem a ver com a abertura dos dados. Isto pode gerar aqui alguns receios junto dos investigadores e o que é natural. E portanto, aqui o que nós estamos a ver neste slide é apenas hum, um exemplo dos receios e das barreiras que investigadores como vocês também já identificaram. Isto é resultado de um workshop que foi realizado junto de investigadores para identificar quais eram os seus receios e barreiras que eles identificavam à partilha dos seus dados de investigação. Portanto, isto é apenas para vocês se sentirem, não se sentirem sozinhos nestes receios, porque eles efetivamente é algo que é partilhado por outros investigadores. E o que é que existe aqui? Por exemplo, a falta de tempo. eh, Porque muitas vezes os investigadores associam é mais um serviço, é mais uma tarefa que eu vou ter que fazer. Portanto, os investigadores já estão assoberbados com muitas tarefas e encaram isto como mais uma tarefa. Ah, mas como solução poderão ver que este serviço vai apoiar o vosso processo. Portanto, como é requisito dos financiadores de investigação, vocês podem desde o início usar o repositório para documentar os vossos dados, ir carregando os ficheiros, já têm um DOI, assim no momento em que têm que reportar os resultados, já têm lá o DOI e apenas têm que indicar o DOI ao financiador, por exemplo. Portanto, há aqui essa mais-valia e até que vai acabar por vos poupar tempo. Ah, existem também, por exemplo, outras barreiras que têm a ver com o conteúdo sensível. Ah, e é algo que é muito crítico, por exemplo, na área das ciências da vida. Mas aquilo que os financiadores também habitualmente indicam é que os dados devem ser tão abertos quanto necessário. Não, aliás, tão aberto quanto possível e tão fechado quanto necessário. Ou seja, a boa prática é que se promova a abertura dos dados. No entanto, sempre que nós possuímos dados que são sensíveis, porque sejam dados pessoais ou porque contenham dados que têm algum interesse comercial ou empresarial, portanto, esses dados, sempre que justificado, justifica-se que sejam fechados. E, portanto, esses dados não são abertos. E o repositório também permite que ficheiros sejam depositados e estejam disponibilizados em acesso restrito, portanto as pessoas não podem aceder, mas vocês podem criar um dataset, colocam a sua descrição,
Portanto, os metadados são visíveis e vocês dizem ao mundo que aquele dataset existe, foi realizada aquela investigação, mas os dados, pelas suas características, não podem ser abertos. Ok? Portanto, há aqui outras barreiras, mas não vale a pena estarmos aqui a detalhar todas, apenas para ficarem com uma ideia que isto é uma preocupação geral, mas os serviços de repositórios de dados estão também a caminhar no sentido de tentar derrubar e ganhar a confiança dos investigadores. Aqui apenas este slide para recordar que cada vez mais financiadores de investigação vêm definindo requisitos para a disponibilização e abertura dos dados de investigação, como já referi há pouco. E na prática, ao partilhar dados, nós estamos a assegurar que eles tenham um papel mais proeminente aqui no processo de investigação. Não só as publicações, como era até então, mas também agora os dados, porque os dados ajudam a corroborar as conclusões que nós apresentamos. Estamos a promover também que outros investigadores possam colaborar com nós, por exemplo, ao promover a reutilização dos dados. Estamos a poupar recursos, poupar tempo, porque muitas vezes há investigadores ou equipas de investigadores que estão a recolher os mesmos tipos de dados e, portanto, havendo esta possibilidade de partilha, também estamos a promover boas práticas de investigação. E as próprias editoras de publicação de artigos científicos cada vez mais também estão a solicitar o acesso aos dados para que possam validar as conclusões que os investigadores apresentam nos artigos. Portanto, o uso do repositório também facilita esta disponibilização aos editores. Aqui para ficarem com uma visão global, rapidamente, sobre onde é que vocês podem depositar os vossos dados de investigação. Portanto, já vimos, nós temos o nosso Data Repository, mas não é o único serviço disponível. Então, aqui para ficarmos apenas com uma visão global de todos os locais onde nós podemos depositar os nossos dados, nós temos os repositórios disciplinares, que na prática são repositórios de dados, mas dedicados a áreas científicas específicas. E, por exemplo, no contexto europeu, nós já temos várias infraestruturas por áreas científicas. Por exemplo, temos o Elixir para a área das ciências da vida. Temos, por exemplo, o CESTA ou o SHOC para a área das ciências sociais e humanas. E essas infraestruturas já vão disponibilizando também os vossos repositórios disciplinares. As vantagens destes repositórios disciplinares é que já estão mais adaptados para a tipologia de dados que são geradas nestas áreas científicas. Ok? Depois temos os repositórios de dados institucionais, como é o exemplo do Data Repositório. É um repositório de dados mais generalista, está apto para poder receber à partida a maior parte dos tipos de dados. Poderá ter aqui algumas lacunas, tem a ver com a não adequação a 100% para todos os tipos de dados. Por exemplo, em algumas áreas científicas falamos de grandes volumes de dados, que por vezes, se calhar, o Data Repositório não consegue dar resposta. E também a disponibilização de metadados disciplinares específicos, que por vezes também os repositórios institucionais, que são mais genéricos, não oferecem. Também temos repositórios genéricos, que são repositórios que servem para depositar qualquer tipo de resultado de investigação e de qualquer área disciplinar. Esses são sobretudo úteis quando um investigador não tem um local adequado para depositar dados. A sua instituição não oferece um repositório, nem existe um repositório disciplinar adequado. Portanto, poderão usar este tipo de repositórios. Tem algumas lacunas, como tem a ver com a especificidade para a descrição dos dados, por exemplo. Como exemplo, e até um bom serviço, é o Zenodo. Caso ainda não conheçam, nós recomendamos que possam visitar este serviço, o Zenodo. É também um serviço europeu, ele é gerido no CERN, na Suíça, portanto, temos a segurança de que os dados são alojados na Europa e toda a sua infraestrutura é bastante robusta. E, portanto, qualquer tipo de resultado de investigação que vocês tenham e que não é adequado, por exemplo, para depositar no repositório de dados ou no repositório de publicações ou repositório, poderão ter em conta o uso deste repositório genérico, o Zenodo. Existem também os data journals para publicar dados. Na prática, são revistas académicas, mas não são revistas de publicações, são revistas de dados. Os autores podem lá apresentar os seus dados de investigação, fazer uma breve descrição e também apresentar ao mundo: olha, eu conduzi esta investigação, gerei este tipo de dados, e eles apresentam mais ou menos estas principais conclusões, ok? Por fim, é algo que os investigadores também já vão conhecendo, que são as revistas para material suplementar. Na prática, quando submetem um artigo científico para publicação, há revistas que solicitam os dados que apoiam aquela investigação. E muitos investigadores o que fazem é enviar um fecheiro
às vezes é um Word com um gráfico ou com uma tabela e colocam lá estes dados. Também o podem fazer. Não, pronto, em certa medida já está, é uma boa prática, porque estão a dar acesso aos dados, mas não é a prática mais adequada, porque aquele fecheiro digamos que fica quase que um pouco perdido ou oculto no contexto da publicação, porque esses dados eles não vão ser encontráveis, eles não vão ter não vão ter um identificador, não vão ter uma descrição, portanto é necessário aceder ao artigo e depois andar à procura no artigo para ver se existe esse material suplementar. Mas também há esta possibilidade, portanto, de publicação. Mas já sabem, a partir de agora podem utilizar o nosso repositório de dados para depositar os dados que queiram reportar também junto da vossa publicação. Ok, e antes de avançarmos para o processo de preparação dos dados para publicação, nós estamos agora aqui a ver o ciclo de vida dos dados de investigação. Se vocês olharem para estas etapas, por certo que as identificam, porque temos aqui as etapas do vosso processo de investigação, desde o planeamento e concepção de investigação, e aliás, ainda antes disso, as ideias de investigação, que depois vão dar origem então ao planeamento da vossa investigação, depois vão fazer a recolha, de seguida depois temos o processamento desses dados e o seu armazenamento, fazemos a sua análise e entramos na etapa da publicação dos resultados de investigação. E é aqui que nós nos vamos focar, daí esta elipse aqui a circundar estas três etapas: a publicação e acesso aos dados, a sua preservação e reutilização. Portanto, é aqui que nós nos estamos a focar. E o Data Repository contribui, sobretudo, aqui para estas três etapas, para publicar os dados e promover o seu acesso, também promove a preservação, como falamos há pouco, e também a sua reutilização. Neste contexto, o que é importante sabermos? Que dados é que interessa publicar? E eu já no início já dei um pouco a ideia do que é que interessa publicar. Não são todos os dados que nós geramos. Não é na prática pegar na pasta de ficheiros que nós temos no nosso computador ou no nuvem e carregar para o Data Repository ou para outro serviço de publicação de dados. Não é isso. E aqui esta imagem, nós nem temos nenhuma descrição, temos esta imagem que nós achamos que representa muito bem aquilo que é considerado para publicar. Portanto, aqui o investigador cá tem a sua pasta, não é? Ou pastas com todos os seus dados gerados. E agora está na dúvida, eu vou publicar ou vou arquivar os meus dados. Ok? Portanto, nós temos duas vias. Há dados que são os dados administrativos, os dados em bruto, toda a documentação associada ao processo de investigação e também dados sensíveis, por exemplo. Eles deverão ser arquivados. Então temos aqui este cofre, ok? Nós deveremos ter uma solução adequada para armazenar de forma segura este conjunto de dados. Este tipo de serviço habitualmente será disponibilizado ou pela instituição ou pelo centro de investigação. A instituição disponibiliza, por exemplo, um espaço de armazenamento no Office 365 para cada investigador e também diferentes centros de investigação também oferecem diferentes soluções de armazenamento. Portanto, é sempre importante que o investigador verifique junto do seu centro de investigação quais são as soluções para este armazenamento dos dados. Depois temos outra via, é a via de cima, que é a via dos dados que têm potencial e que poderão ser publicados, que são os tais dados que habitualmente são associados a publicações, por exemplo. E então aqui nós vamos poder associar a documentação que descreve esses dados, as licenças que vos permitem indicar de que forma é que outros podem reutilizar os vossos dados. E portanto a via é identificar um repositório adequado e publicarem esses dados, mas apenas aqueles que tenham potencial de publicação e abertura. Ok? E portanto é neste contexto agora que vamos avançar para os cuidados e procedimentos que vocês têm que assegurar antes de avançar para a publicação, que tem a ver com a preparação dos dados. E agora a minha colega Paula Moura vai-nos falar aqui de um conjunto de boas práticas que vocês devem seguir no que tem a ver com esta preparação dos dados. Esta imagem também é, pronto, nós somos mais visuais e às vezes uma imagem vale mais que mil palavras, não é? E neste contexto da organização dos dados e tendo em conta também o que já foi dito aqui no contexto do ciclo de vida dos dados, também é importante, não é, que ao longo deste processo exista já alguma organização dos dados, sob o risco de olharmos
para todo o material que recolhemos enquanto investigadores e pensar, tipo, onde é que eu guardei a informação do ano passado? Principalmente em projetos de grande dimensão, não é? Muitas das vezes, e mesmo nos doutoramentos, não é? Damos conta que se não houver uma metodologia, uma organização prévia, dos nossos dados, corremos o risco de depois não conseguirmos identificá-los da melhor forma e não os conseguir recuperar da forma adequada. Daí nós temos aqui algumas dicas ao nível da organização e dos formatos de dados. Podes passar, André. Isto vai ser mais complicado assim que eu podes passar. Ao nível da preparação, deixamos algumas dicas, e as dicas têm muito a ver com, por exemplo, a organização dos dados que vocês recolhem, que podem ser agrupados, por exemplo, por tipologias, por texto, por imagem, por modelos, ou por som, ou por outras atividades, dependendo da área científica que exploram, entrevistas, inquéritos, gravações, né, grupos de discussão, pronto, outros tipos de materiais. Sim, André. Ah, ao nível da atribuição dos nomes, muitas das vezes temos esta tendência: que nome é que eu vou dar a este ficheiro, ou que nome é que eu vou dar a esta pasta que vai agrupar estes ficheiros. Dizem as boas práticas, ou ditam as boas práticas de ciência aberta, que devemos criar nomes que sejam significativos, não é? Que ao ler o próprio nome consigamos identificar logo à partida o que estará associado ou dentro daquela pasta, não é? Ao nomear os ficheiros, evitar o uso de caracteres especiais ou de espaços, e não usar nomes demasiadamente genéricos, porque quando movemos uma pasta de um sítio para o outro, se o nome for genérico, dificilmente vamos conseguir identificar o que lá está. Por isso, ser o mais preciso possível e usar aqui algumas boas regras ao nível da criação dos ficheiros, porque acima de tudo queremos que não seja só o investigador que entenda a informação que lá está, mas que esta informação depois também possa ser entendida para além da pessoa que criou esta informação. Já existem algumas normas, não é? Por exemplo, ao nível, o uso do underscore, portanto, para ligar as palavras ao nível da nomeação, ao invés de usarmos os pontos. Já existem formatos e standards, por exemplo, para nomear os ficheiros usando os anos, por exemplo. Podemos organizar as nossas pastas ao nível da recolha, ou do processamento, ou da análise, pela data em que foi feito, por exemplo. Atenção aqui ao uso das maiúsculas, porque muitas das vezes alguns sistemas têm outra interpretação no uso das maiúsculas, e muitas das vezes também pode auxiliar o uso da própria extensão, das extensões, seja um PDF, seja um PNG ou um JPEG. Muitas das vezes também pode aqui auxiliar na atribuição dos nomes aos ficheiros. Podemos usar acrónimos, o próprio acrónimo do projeto, ou o acrónimo de alguma etapa do processo de investigação, as iniciais dos investigadores, associada a algum nome de algum ficheiro, numa equipa que está dividida, e a recolha seja feita por diferentes, numa primeira fase, por exemplo, que esteja a ser feita por diferentes investigadores. Pode ser organizada pelo nome do próprio investigador, pelo número das versões, não é? Porque o processo de recolha, de processamento e de análise pode ocorrer aqui em vários momentos, que vai sofrendo de atualizações. Quanto ao estado do fecheiro, se está em formato rascunho, se já está numa fase final, pronto, e a data, que também já falamos sobre isso. Quanto ao tipo de formatos dos ficheiros, ditam as boas regras de quando pretendemos de ciência aberta, e as boas práticas de ciência, que deveríamos optar por usar formatos não proprietários, porque estes tendem a ter uma durabilidade no futuro muito curta, não é? Face às sucessivas atualizações que muitas das vezes são feitas aos próprios softwares e que são precisas ser pagas licenças, pronto. E aqui está em causa a obsolescência dos próprios suportes. Por isso, daí o uso, sempre que possível, ou sempre que temos os dados já prontos para serem publicados, se existir
um formato que não seja proprietário, que seja proprietário, tentar sempre perceber se existe algum leitor ou o mesmo formato, mas em open source. Eu tenho aqui exemplos de alguns depósitos feitos no Data Repositório, onde o próprio investigador depositou o formato num formato proprietário, mas depois também dá a possibilidade porque são dados para replicação, ou seja, dá a possibilidade e colocou os mesmos dados em formato CSV, que permite a leitura e a abertura do ficheiro em noutros sistemas e mesmo em sistemas open source. Pronto. O formato PDF está aqui como exemplo. Deixa estar. Sim, sim, pronto. Fica já aqui. Isto é uma tabela que recolhemos e que está disponível nos nossos guias. Vocês no Data Repository têm acesso, depois no final mostro-vos o acesso ao guia do Data Repository. E aqui são alguns dos formatos, dependendo da tipologia de dados, a ver daqueles que são apropriados, aceitável os que estão a laranja e os que não são de todo apropriados a vermelho. Alguns deles vocês já os devem facilmente identificar e outros, mesmo naqueles que estão dentro do formato do aceitável, também são, dependendo da área científica, também conseguem identificar. Obrigatoriamente, assim, não é obrigatório que usem um formato open source, mas se pretendem que os vossos dados sejam acessíveis por mais tempo e possam ser facilmente abertos por outros e ao longo dos anos, idealmente o formato prima-se mais pelo formato open source do que os formatos proprietários, como por exemplo os da Microsoft ou os da Adobe ou outras empresas que fornecem este tipo de software. Aqui uma dica ao nível da organização. Falamos na compressão dos ficheiros, porquê? Porque o nosso software permite que, na vossa organização dos ficheiros, possam zipar ou comprimir ou compactar ficheiros que já estão prontos para serem publicados e que vão estar associados ao vosso resultado final e à vossa publicação, seja doutoramento, seja parte de livro, seja artigo científico. E ao depositar no Data Repositório, este software vai respeitar a ordem que vocês já deram previamente, ou seja, o ingest ou upload de um ficheiro zipado dentro do Data Repositório já vos vai o sistema respeita a ordem que vocês deram ao ficheiro, o que eu acho que é uma mais-valia. Por isso, uma dica e uma checklist a um ponto. Chegamos aqui, aspectos a reter. Organizar os ficheiros em pastas por tipologias de dados, atribuir nomes aos ficheiros seguindo as boas práticas e utilizar formatos normalizados sempre que possível. Para documentar dados, o que é isto de documentação? De documentação de dados. A documentação de dados é algo que acontece ao longo de todo o processo de investigação. A imagem é bem exemplificativa, alguém que está no terreno, um arqueólogo que está no terreno e a fazer a própria documentação dos objetos que vai encontrando. Por isso, a documentação tem a ver com a própria descrição dos conjuntos de dados, como disse, acontece em diferentes momentos do processo de investigação e muitas das vezes este próprio processo pode acontecer em formato mais manual ou hoje em dia já existem cadernos, por exemplo, os cadernos de laboratório eletrónicos e nós também estamos aqui a fazer um piloto na universidade para um determinado software que depois também será disponibilizado muito em breve. Na própria descrição, o que é que nós vamos colocar? Quantidades, formatos, software que usamos, que tipo de software é que é usado para a leitura, as descrições que foram feitas nos dados ao longo do tempo, ao longo do processo, muitas das vezes, para registar o histórico daquilo que foi feito a um determinado conjunto de dados vai ser importante depois no resultado final, por isso todas estas alterações são importantes muitas das vezes e em determinados contextos de serem registadas. Uma documentação correta, pronto, vai assegurar, não é? O resultado final é este, não é? Que os dados sejam encontráveis, que sejam pesquisáveis, que sejam inequivocamente compreendidos
quer pelos atuais utilizadores, quer futuramente, não é? Incluindo o próprio investigador que hoje está a criar e daqui por um ano ou dois vai olhar para estes dados e vai querer ter, imaginam, aceder a parte da investigação que fez e vai querer facilmente conseguir encontrar a informação e conseguir interpretá-la. Por isso, a função da documentação é mesmo esta: vai auxiliar, não é? E vai acompanhar todo o processo de investigação e vai auxiliar a sua melhor interpretação. Uma boa prática, como o André disse, e aqui está um exemplo que nós damos aos nossos investigadores, a quando do upload dos conjuntos de dados no Data Repositório, é da criação de um README file. O README file é quase como um bilhete de identidade do vosso conjunto de dados que vai acompanhar o vosso conjunto de dados. Ou seja, muitas das vezes, e quem é de outras gerações lembra-se quando fazíamos quando descarregávamos um software, abríamos a pastinha, tinha sempre um README file, mas a maior parte das pessoas não lê os README files, não é? Mas é onde tem todas as instruções de instalação. E aqui é um pouco isso, não é? O README file tem todas as instruções e toda a explicação relativa àquele conjunto de dados, seja o próprio projeto ou dissertação, a identificação de financiamento, o autor, o próprio contacto de e-mail e depois ao nível dos dados uma descrição. E as descrições podem ser o mais exaustivas ou menos exaustivas possíveis, mas que contemplem de forma inequívoca há uma melhor compreensão do que ali está. As etapas, por exemplo, ou o método de recolha, de que forma processou, de que software é que usou para fazer o processamento ou para a própria visualização. Pronto, daí ser importante colocarem os instrumentos que usaram, as versões, os tipos de ficheiros, os identificadores que vão estar associados, identificadores persistentes, de que forma é que vocês querem dar acesso aos dados ou não, não é? Porque há dados que nunca vão estar abertos, dada a sua sensibilidade, por exemplo, ou as licenças, não é? Porque nós também, quando estamos a disponibilizar, também queremos que de alguma forma o nosso trabalho seja aqui citado. Podemos fazer a atribuição de licenças e o Data Repositório permite isso mesmo. E depois, de que forma é que as pessoas poderão, em que condições é que elas poderão aceder aos nossos dados? Força, já não temos muito tempo. Portanto, isto é o reforço. Os metadados, o que é metadados? Metadados é a descrição sobre os dados. Pronto, e que de alguma forma vai acompanhar e vai auxiliar na melhor descrição. Os metadados dentro do Data Repositório são campos onde nós vamos preencher com informação. A informação essa que pode ser lida quer pelo homem, quer pela máquina, não é? E a vantagem é essa, é depois haver interoperabilidade entre sistemas e haver uma partilha de informação entre diferentes tipos de sistemas. E depois são fundamentais para assegurar uma boa citação. Aqui são alguns exemplos, isto é do Zenodo, não é? Metadados administrativos relativos às próprias licenças e à informação de financiamento, por exemplo. Metadados, aqui já o exemplo do nosso Data Repositório, onde tem os metadados descritivos, com a própria citação, com o autor, com o identificador persistente, o resumo e as palavras-chave, pronto, e as questões das próprias licenças, que também são considerados metadados descritivos. Os metadados são, lá está, administrativos, dados técnicos, por exemplo, sobre formatos, e neste caso é um dado técnico sobre uma imagem, onde tem uma série de informação, se vocês carregarem numa fotografia, com o botão do lado direito conseguem ver uma série de informação que está sempre associada a um objeto digital. O Data Repositório tem já associado por defeito também alguns metadados disciplinares, ou seja, metadados específicos dentro de uma determinada área científica, e nós aqui temos metadados geoespaciais para as ciências sociais e humanas, astrofísica, astronomia e ciências da vida. Contudo, o Data Repositório vai permitir a integração de outro tipo de metadados disciplinares. Existem catálogos de metadados disciplinares que vocês podem consultar e encontrar até para dentro da vossa área. O Data Repositório tem também campos específicos para o uso de termos controlados, como o uso de tesauros, ou listas controladas de vocabulário, que permite que vocês coloquem e classifiquem melhor os dados que estão a disponibilizar e a descrever. Desde que, por exemplo, o tesauros da Eurovoc ou a lista de termos controlados da Biblioteca do Congresso,
de- associado a cada termo existem links específicos, por isso podem colocar o termo controlado e depois colocar o link direito para esse mesmo termo e estão de alguma forma também aqui a criar normalização na forma como fazem este registro. Nova checklist. README file, que eu acho que isto é essencial para quem vai depositar dados no Data Repository e reunir todos os dados que são essenciais para fazer a descrição correta dos dados. André, isto vai ter de ser 5 minutos, 6 minutos? Sim, agora de forma muito breve, para vos dar aqui algumas indicações sobre como é que vocês podem licenciar e proteger os vossos dados. Já fomos falando disto, e agora como é que isto pode ser feito na prática e como é que poderá ser? Partindo sempre aqui desta questão. Os as open as possible, as close as necessary. Tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. Aquilo que falávamos há pouco, sempre que há dados sensíveis, ou dados que têm algum interesse comercial, por exemplo, eles podem ser colocados em acesso restrito. E existem licenças que nos podem ajudar aqui a cumprir com estas questões. Portanto, é muito importante que, a quando da publicação do dataset, vocês associem sempre a licença. Por defeito, o Data Repository atribui a licença Creative Commons, que é um tipo de licença que é globalmente reconhecida e que permite diferentes tipos de abertura dos nossos dados. Por defeito, e seguindo as boas práticas, que dizem que os dados devem ser disponibilizados de forma livre, sem qualquer tipo de restrição. Ok? Não se considera que aqui os dados tenham uma autoria ou uma propriedade, tal como acontece com as publicações. Então é atribuída a licença CC0, por defeito, no Data Repository. No entanto, também é boa prática associar a licença CC BY, que é Creative Commons, que indica que os dados podem ser reutilizados sem qualquer tipo de restrição. No entanto, quem os reutilizar é obrigado a citar os autores, aqueles que procederam à recolha e à análise dos dados. Ok? Na definição deste licenciamento e dos termos de acesso, como ainda há pouco a Paula falava, vocês também estão a indicar em que condições é que os dados podem ser acedidos, caso tenham dados restritos, e de que forma, por exemplo, é que eles podem ser ou devem ser citados ou referenciados, caso reutilizem os dados. Aqui tem a tal questão, qual é a licença que deverá ser aplicada aos dados de investigação? Como eu referi, a boa prática é o domínio público, que é o nível de abertura maior. No entanto, o CC BY, em que vocês solicitam que atribuam crédito àqueles que procederam à sua recolha e análise, poderão então atribuir o CC BY, que também é adequado aqui no contexto da ciência aberta. Aqui nós temos uma licença, aliás, um exemplo da aplicação de licença no Data Repository. Aqui está o exemplo por defeito do CC0, que é a dedicação ao domínio público, e também a indicação no README file, que ainda, como agora a Paula referiu. Os termos de acesso podem ser também atribuídos ao nível dos ficheiros. Portanto, na situação em que nós temos datasets com ficheiros em acesso restrito, o Data Repository permite identificar e especificar de que forma é que vocês vão permitir que outros os possam aceder. E, portanto, tem aqui uma série de opções que vos vão permitir discriminar isso mesmo. Portanto, temos a licença ao nível do dataset no global e depois, se houverem ficheiros em acesso restrito, vocês indicam de que forma é que eles podem ser acedidos. Aqui nós temos 3 exemplos de licenças associadas a datasets no Data Repository. Poderemos consultar aqui diferentes tipos de licença, ECC BY, ECC BY NC, e depois, aqui é um caso mais simples, e aqui do lado direito, por exemplo, mais especificações. Permissões especiais para aceder ao dataset, assim como restrições e requisitos de citação, entre outras opções que vocês têm ao dispor. Portanto, têm esta garantia do vosso lado. Abrem os dados, têm dados em acesso restrito e depois vocês associam uma licença e indicam em que condições é que eles podem ser utilizados por outros. Portanto, isto fica no vosso controle. Portanto, em jeito de síntese, pronto, aqui uma série de razões para publicar. Nós já as fomos enunciando ao longo da nossa apresentação. Fica aqui para a vossa referência, até porque já estamos aqui a derrapar no tempo, sobretudo por minha responsabilidade no início, porque me entusiasmei. Vamos avançar. Nós já fomos acabando por falar destas mais-valias. Agora avançamos aqui para o momento em que nós vamos demonstrar na prática como é que se utiliza o Data Repository e aqui eu passo a palavra à Paula de novo.
Vamos explorar só um bocadinho não sei se vocês tiveram a oportunidade de aceder ao Data Repositório. Acedam a datarepositório.ominho.pt, o link também já foi aí deixado. Quem nunca se registou, o processo é mesmo na área de login fazerem, registarem-se. E depois enviem-nos um e-mail para datarepositório@usdbominho.pt e irão receber um e-mail da nossa parte a confirmar a vossa inscrição e depois também vocês terão de nos informar aonde pretendem fazer o depósito dos vossos dados. Dentro de alguma coleção específica que já existe, de algum centro de investigação, de alguma unidade de investigação, laboratório, e depois aí será-vos dada a permissão de depósito. Muitas das vezes aquilo que temos feito ao longo dos anos, desde que o Data Repositório foi implementado, nós fazemos apresentações nas unidades de investigação e nos centros de investigação e nas escolas do Data Repositório e depois conseguimos fazer aqui uma organização junto com os responsáveis da melhor forma de estruturar cada uma das coleções. Mas pronto, o processo é este. Portanto, a Paula já demonstrou a questão relativa à criação de conta de utilizador. Eu agora vou apenas brevemente demonstrar como é que vocês podem efetivamente iniciar um processo de depósito. Qual é que será a boa prática? Assim que vocês fazem o login, vão poder encontrar o vosso nome no canto superior direito. Aqui neste caso vem o meu nome, André Vieira, já estou com o login. E depois de seguida podem ir à vossa área pessoal, a My Data. E aliás, ainda antes disso, se vocês quiserem mudar a interface de inglês para português, também o podem fazer. Eu vou fazê-lo até aqui mesmo imediatamente à esquerda do vosso nome, encontram aqui o idioma em português. Por defeito, ele abre sempre em inglês. Ok, então vamos de novo aqui à minha área pessoal, vamos a meios dados ou My Data em inglês. Já estou, desculpa. Já estamos a Paula de volta. Eu estava só aqui a seguir para mostrar como é que podem iniciar um processo de depósito, então eu posso passar a palavra. Aqui na prática ia só dizer, para Sim, acabar sim, aqui o meu força. racional, Força. que então nós vamos ao My Data. Aqui vocês veem muita coisa, porque eu e a Paula somos administradores do sistema, então vemos tudo. Mas no vosso caso, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver a coleção aqui em cima, vai aparecer, vou aqui aplicar um filtro, vamos imaginar que vocês tinham acesso, deixa-me ver aqui uma publicação, aliás, um dataset, um dataverse, uma coleção publicada. Pode ser esta aqui, imaginem. Ok, eu tenho permissão. Se vocês tiverem permissão a esta coleção, é esta coleção que vos vai aparecer aqui. Ok? Nesta lista do My Data. Então vocês selecionam a coleção para abrir, já está na sua página, e então, aqui nesta etapa, vocês vão ver aqui este botão, adicionar dados, aqui do lado direito. Nunca utilizem esta opção que aparece no menu superior. Ok? Apesar dela existir aqui, nós poderíamos dizer que ela não deveria estar, não é, Paulo? Porque esta opção habitualmente não funciona para os utilizadores, funciona só apenas para nós administradores. Portanto, vocês escolham esta opção, adicionar dados, e depois vão ver, de acordo com o vosso nível de permissões. Habitualmente, vocês vão ter a permissão de criador de dataset, ou seja, é aquela pessoa que pode iniciar um processo de depósito e vocês vão ver a opção novo dataset. Pronto, e agora posso passar a palavra à Paula. O facto de nós nos registarmos, uma vez que tem a vossa validação, no acesso à informação, aquilo que os outros estão registrados, há uma diferenciação para quem de fora quer aceder ao data repositório e quem está registado no data repositório. Isto porquê? Porque, pelo que eu percebi da vossa exposição, a forma como a informação nos vai aparecer depende das restrições de acesso ou não. Sim. Que o criador da informação, ou o criador do conjunto de dados. Pronto, ou seja, e portanto, por defeito, digamos assim, há uma matriz de informação que está sempre acessível a quem é utilizador registado no Data Repositório, ou é sempre em função das restrições que eu coloco no acesso a essa informação? Pode acontecer das duas formas. Eu até posso ter por base aqui este exemplo que vocês estão aqui a ver. Temos aqui estes datasets, têm as etiquetas rascunho não publicado.
Este é um tipo de acesso de acordo com as permissões que cada um tem. Neste caso, eu estou a ver isto, a Paula também consegue ver porque somos administradores do repositório. Quem é que pode ver mais? Se o gestor desta coleção, que é a B2U, ou BU, o curador, porque cada centro de investigação pode ter um curador, aquele que vai administrar a coleção. Essa pessoa, habitualmente há uma ou duas pessoas no centro, nos casos em que isso acontece, essa pessoa pode ver os datasets que ainda estão em rascunho. Os colegas, os seus colegas, que também têm a mesma permissão só de criar datasets, não vão poder ver um dataset que está em rascunho. Ok? Esta é a diferença ao nível das permissões. Só quando publicam é que vão poder ver. Portanto, um dataset que seja público, como por exemplo este aqui, que já não tem nenhuma etiqueta associada de rascunho, este todos podem ver. Indo para outro domínio de tudo aquilo que está publicado aqui no Data Repository, o que está público, ok, o que não tem estas etiquetas, eu vou para baixo, por exemplo, deste dataset aqui, independentemente do tipo de utilizador, do tipo de permissões que tenha, esteja com login ou não, uh, a informação, os detalhes que se veem é igual para todos. Ok? Portanto, toda a descrição que nós aqui vemos neste dataset, os seus metadados e os fecheiros, é igual para todos. Neste exemplo aqui, vocês veem estes cadeados, quer dizer que estes fecheiros estão em acesso restrito. André, E eles vão estou a aparecer de forma partilhar, esquece. restrito para qualquer tipo de utilizador. Então, era eu que estava a partilhar o ecrã, mas não tem mal nenhum, mas eu corroboro aquilo que tu estás a dizer, que é exatamente isto. Esta parte da partilha do acesso ou da descrição, dentro da descrição dos ficheiros, e onde nós vamos dizer se este ficheiro vai estar em acesso aberto ou em acesso fechado. Nós aqui estamos enquanto administradores, por isso veem este cadeado aqui a verde, mas se fosse um utilizador sem estar registado ou sem ter permissões de acesso a este ficheiro, vai ver este cadeado aqui a vermelho, ok? Por isso, conseguem sempre identificar aqui este cadeado, o cadeado que está aqui verde, ficaria o cadeado a vermelho, ou seja, de alguma forma estamos aqui a dizer que os ficheiros que aqui estão em acesso fechado. E nos termos, o investigador diz-nos que usou a licença CC BY NC, ou seja, com derivação não comercial, ou seja, quem partilha e quem reutilizar estes dados vai ter de os citar e não os pode usar em contextos comerciais. E informa mais, ainda nos diz que existem 5 ficheiros em acesso fechado e os termos em que as pessoas podem aceder aos ficheiros. Têm de enviar um e-mail e têm de solicitar acesso a esses dados via Só uma e-mail. questão: qual é a diferença entre a Creative Commons e pôr copyright? Qual é a diferença? Em contexto digital, ou independente, quase todos os objetos digitais têm uma licença associada. Esta licença reflete, de alguma forma, o que está por detrás no que diz respeito aos direitos de autor, ok? Mas a legislação que cobre os direitos de autor já contempla e já prevê, de alguma forma, a utilização, ou seja, há uma salvaguarda legal da utilização das licenças Creative Commons no contexto dos direitos de autor. Mas Ok. a legislação dos direitos de autor é uma legislação à parte, ok? Mas legalmente e a nível nacional, o uso das licenças Creative Commons servem como prova em contextos de litígio, imaginemos, não é? Pronto, já são validamente aceitos e legalmente aceitos, ok? Existe também uma vertente que é este chamado guestbook ou livro de visitas, ou seja, independentemente de nós termos os dados abertos ou não, podemos acionar o livro de visitas ao nosso conjunto de dados, o que vai permitir o quê? Vai permitir que o utilizador que quando queira aceder a um conjunto de dados tenha de deixar uma mensagem e dizer porque que quer aceder aos dados. Portanto, muitas das vezes é isto mesmo que acontece, algo deste género. Aqui isto é as licenças, aqui está o acesso, este acesso aqui está fechado, por isso aparece a informação de que têm de pedir o acesso à investigadora, mas poderão existir, aqui já tem outros dados, esta aqui já é permite porque eles já estão abertos, já permite o download.
E este aqui é um bom exemplo. Um bom exemplo ao nível da descrição dos metadados e ao nível da organização dos próprios ficheiros. Se ele me permitisse, eu conseguisse mostrar. Ok. No contexto dos ficheiros zipados, lembram-se de ter falado na organização dos próprios ficheiros. O investigador, quando fez o depósito dos ficheiros já num ficheiro zip e eles estão organizados desta forma. O que está fora é este ficheiro README file. Este ficheiro README está bastante completo porque o que se pretende aqui são dados para serem replicados. Por isso, o nível de descrição e de detalhe desses mesmos dados é muito grande. E nós podemos ver aqui, por exemplo, exatamente esse exemplo. Dá uma visão geral dos próprios dados, diz o contexto para que foi criado, há uma descrição para cada ficheiro e mesmo usando, lá está, o software proprietário, ele criou sempre um ficheiro XLSX para que todos possam ter acesso aos dados. Depois, a forma de citação, o contacto e de que forma é que estes ficheiros são para ser usados. Há uma questão adicional. Vamos imaginar que um investigador que está atualmente na UEM concorre internacionalmente e vai para uma instituição estrangeira e passa a ser lá investigador. Há um direito de portabilidade, ou seja, pode-se pedir a extração ou isto fica na propriedade da universidade, esta informação que nós vamos carregar aqui. No contexto, às vezes, de Apesar de consórcios. ser pública, não é? Quer dizer, há coisas que são públicas, outras não. A pergunta é se o investigador, como foi ele o autor e quem colocou lá as coisas, pode depois, se imagine que sai. Aqui nós vamos carregar porque estamos associados a um centro de investigação da Universidade do Minho. Sim, sim. Apenas quem está ligado à Universidade do Minho é que pode utilizar o Data Repositorium UM, não outros investigadores. Mas pode acontecer. Acontece aqui, muitas das vezes, em contexto de centros de investigação que têm consórcios de colaboração ao nível de investigação, e nós temos aqui outros utilizadores de outras universidades que têm permissões de depósito dentro do Data Repository. O Data Repository, enquanto software, também tem uma função de catálogo, ou seja, que permite ir fazer o varrimento de dados a outros catálogos noutros repositórios. E por isso, nesse contexto, ainda não tem essa função, mas poderia haver essa possibilidade, que é o ir buscar a informação do investigador via DOI, não é? E ir buscar a informação que o investigador depositou noutro repositório e conseguir plasmá-lo aqui no catálogo do Data Repository. Mas atualmente ainda não temos esta função ou esta funcionalidade ativa, nem novas versões e atualizações do software do Dataverse aqui para a Universidade do Minho. Acho que futuramente vamos ter essa funcionalidade, o que vai permitir não só ter os dados depositados, que são depositados no Data Repository, mas também o acesso ao catálogo de dados dos investigadores da universidade, mas que depositaram nos repositórios, desde que existe interoperabilidade entre sistemas, claro. Obrigada. Nada. E só, e não vou perder mais tempo porque já são 11h19 e vocês também querem desligar. Isto é um dataset exemplo. O André já falou nos termos, já falou na questão da descrição dos próprios dados, na descrição dos metadados, que nós conseguimos numa primeira fase, quando fazemos a descrição. Eu vou abrir para que vocês consigam. Pois, era preciso que eu conseguisse. Está difícil hoje comigo, não sei porquê. Ok. O André julgo que já percorreu aqui todos os campos, aquilo que nós chamamos de metadados da entrada de informação, quando estamos a criar um dataset. Vamos lhe atribuir um nome, um título,
a questão ou agências financiadoras, por exemplo, e outras identificações que queiram colocar, os autores aqui, e aqui podem colocar, por exemplo, o vosso ORCID, isso já pode ficar aqui associado, e existindo interoperabilidade entre sistemas, e você, a informação que muitas das vezes é aqui depositada, depois vai ficar disponível no site do ORCID, por isso vocês também já ficam com esta informação lá plasmada. A descrição do dataset, um breve resumo, as datas, como falava nos termos aqui, são termos genéricos a nível de áreas científicas, e depois a questão dos termos controlados, se vocês quiserem usar algum tesaurus ou alguma lista de termos controlados para melhor classificar o vosso conjunto de dados. A publicação relacionada, quando vocês associarem os vossos dados a uma publicação, podem fazê-lo aqui, e depois do lado do repositório de publicações podem fazer exatamente o mesmo, que é associarem os dados à publicação. No guia do Data Repositório tem essa informação específica. Pronto. O produtor, a data ou as datas em que aconteceu a produção e a recolha da informação, a informação de financiador, que aqui também pode ser colocada, o período, lá está, que cobriu a vossa investigação, o tipo de dados, os softwares que usaram, e aqui quando aparece sempre um mais, vocês podem sempre replicar o campo e dizer que softwares que usaram e as versões do software, algum material relacionado ou outros datasets que já estejam aqui publicados e que vocês queiram relacionar, ou que estejam publicados noutros repositórios e que de alguma forma vocês estejam aqui, por exemplo, a fazer parte da vossa investigação. Se tiver reutilização de dados, vocês podem também colocarem aqui os datasets relacionados e as fontes de informação que estão associadas. Em baixo, o que vocês têm é aquilo que já falei anteriormente, nos metadados mais disciplinares, metadados geográficos, metadados para as áreas das ciências sociais e humanas, para as ciências da vida e para a astrofísica. Existe uma coisa, quando o dataset, e este é um dataset exemplo, não é? Quando nós temos o dataset em formato rascunho, sem nunca ter sido publicado, mas precisamos de informar o nosso editor, imaginemos, onde temos os nossos dados, nós podemos facilmente dizer, mesmo que a gente ainda não tenha os nossos dados disponíveis, nós podemos partilhar com ele, por exemplo, o DOI, e dizer os nossos dados vão estar disponíveis aqui, ou então, debaixo da grande coleção, dizer, por exemplo, imaginemos que aqui estamos debaixo da coleção do Food Innovation and Technology Research Group, dizer que os nossos dados vão ser depositados aqui. Mas, se pretendemos, ou se o editor, de alguma forma, pretende ter acesso aos dados no contexto de revisão da publicação e de peer review, nós podemos disponibilizar ao editor um URL privado, ok? Se o nosso dataset estiver em rascunho, ok? Para que criamos o URL privado e partilhamos este URL com o editor para que ele possa ter acesso aos dados de forma privada, ou seja, os nossos dados ainda não estão publicados, mas no contexto de avaliação para publicação, esta funcionalidade pode ser interessante para os investigadores. Quando não precisamos mais deste URL, vamos desabilitá-lo, ok? E depois, quando for necessário, publicar os nossos dados e aí sim mostrar ao mundo aquilo que nós temos publicado. Outra questão, e para fechar, e não vou demorar muito mais tempo, esta área que nós criamos aqui, esta área de suporte, é uma área útil para todos os investigadores, na medida em que conseguem ter informação rápida para fazerem o depósito dos vossos dados, ok? Como criar dataset, como carregar, salvar, tem todos os dados aqui, todos os passos que vocês podem seguir.
Na área do apoio e formação, nós temos aqui os guias de utilização, o guia de utilização do Data Repositório. Aqui os links têm de ser atualizados. Tem o guia do Data Repositório, onde falamos sobre isto, criar conta, a criação de dataset, carregamento de ficheiros, editar ficheiros, termos de uso, tem aqui toda a informação necessária que é essencial para o investigador. Os nossos boletins, tem aqui boletins, tem a nossa checklist, que é importante e que vos ajuda assim de forma prática para que vocês consigam, ok, eu vou preparar, como é que eu vou, o que é que passo é que eu tenho que seguir para preparar e organizar os meus dados e depois já tenho os dados preparados e quero depositá-los, quais são os passos que eu vou seguir no Data Repository. O guia de curadoria também. Para aqueles que são mais visuais, existem pequenos vídeos curtinhos de 2 minutos que vos ajudam também, desde a criação da conta do utilizador até a atribuição de permissões e de funções ou a própria edição dos ficheiros. E se não assistiram ao webinar ou querem novamente rever os webinars, nós também temos aqui os nossos webinars que são gravados, depois são disponibilizados aqui e também conseguem aceder a esta área. Nós temos um serviço de helpdesk, sou eu e o André que estamos aqui por detrás a auxiliar-vos no depósito, por isso qualquer questão que tenham, não hesitem em enviar-nos e-mail, datarepositório@usdbuminho.pt, e nós deste lado também ou vamos ao vosso centro ou à vossa unidade de investigação fazer a apresentação do Data Repositório, ou reunimos com algum grupo de investigadores para coisas mais práticas, quando já estamos num patamar de fazer depósito e querer perceber melhor como é que vão usar a ferramenta. Enviem-nos um e-mail e nós deste lado estaremos aqui disponíveis para vos auxiliar nas vossas dúvidas e no vosso processo de depósito e de partilha dos vossos dados. Vamos fechar, não é? Vamos fechar só falta aqui mais uma questão, que é vamos novamente aqui ao nosso Mentimeter. Alguns já responderam. Se conseguiam apontar agora muito rapidamente algumas vantagens para a publicação dos vossos dados de investigação. Eu já vi que aqui alguns já responderam, a visibilidade da investigação, a partilha de informações, armazenar os dados de investigação, partilhar dados entre investigadores, partilhar conhecimento, expandir a pesquisa com a comunidade, sim. Não sei se têm mais alguma, algum comentário para apontar relativo a vantagens de partilha, não é? Porque é que vocês acham que é essencial e é importante existir a partilha dos dados, independentemente de ser um requisito dos financiadores, ou seja, de ser aqui uma obrigatoriedade, por um lado, por parte de projetos financiados, não é? Tem de haver esta demanda. Não? Então passo para a próxima. Criar uma ciência mais aberta, sim, é verdade, isso mesmo. Se quiserem responder mais, estejam à vontade, nós já nos esticamos aqui no tempo. E por fim, gostaríamos de saber o que é que vocês levam desta sessão, que já vai longa, 1h30. Ok? Partilha, abertura, conexão. Mais nada? Já é bom. A abertura já é bom. Se falamos em abertura, já é bom. Ok, já estão todos um pouco cansados, mas fica aberto aqui se quiserem deixar mais algum comentário. Da minha parte, dou por encerrada. Queria agradecer-vos a vossa paciência e resistência por ficarem aqui connosco durante esta hora e meia. As perguntas foram sendo aqui colocadas, contudo, se houver mais alguma questão,
que queiram colocar ou alguma dúvida relativamente ao uso do Data Repository para quem já esteja a fazer uso do Data Repository, estejam à vontade, porque pronto, mais 5, 10 minutos eu julgo que para aqueles que estejam mais interessados e que queiram ficar cá, estejam à vontade. Quem tem mesmo de sair, agradeço novamente e estamos disponíveis. Não se esqueçam, temos o nosso e-mail, datarepositório@osdv.min.pt e enviem-nos em caso de dúvida e de quererem fazer parte ou eventualmente até fazer uma apresentação do serviço junto da vossa unidade ou centro de investigação.